Entrevistada pelo AEPET TV, a advogada do Sindipetro Alagoas Sergipe, da FNP e também da AEPET, Raquel Souza, autora de boa parte das ações contra o desmonte da Petrobras, reitera algo que está cada vez mais evidente para o povo brasileiro. O combate à corrupção e a opção da Petrobras pelo foco nas atividades de exploração e produção, em detrimento da atuação como empresa integrada do poço ao posto, são apenas desculpas para as verdadeiras negociatas, feitas inclusive com empresas mundialmente conhecidas por escândalos de corrupção. Você classifica o atual cenário como horroroso para a Petrobras. Que fatos te levam a pensar assim? E eu digo que é horroroso por quê? Porque as perspectivas que a gente tem do ponto de vista jurídico hoje dentro dessas ações, elas mudaram muito, elas são muito distintas daquelas de quando a gente iniciou essas ações, né, essa luta contra o que a gente chama da destruição do patrimônio da Petrobras. Em 2016, quando a gente inicia essa luta, nós tínhamos, primeiro, uma situação política diferente, né? Nós tínhamos ali um governo ilegítimo, que assume após um golpe, e que esse golpe teve justamente como um dos objetivos entregar esse grande patrimônio do povo brasileiro, que é a Petrobras. E você tinha dentro do judiciário uma situação que refletia esse momento político, né? A Petrobras, ela inicia essas vendas, primeiro, sem uma base jurídica forte. Por quê? Essas vendas eram baseadas na chamada sistemática de desinvestimento da Petrobras, que o próprio TCU depois veio dizer que não respeitava os princípios lá do artigo 37 da Constituição Federal, porque não garantia nem o melhor preço, não garantia a publicidade e não garantia a impessoalidade. E o TCU, naquele momento, lá em 2016, ele barra alguns negócios da Petrobras, mas eu digo que barra, na realidade, basicamente nada. E pede para a Petrobras refazer algumas vendas. Naquele momento, a gente tem um marco muito importante, que é, primeiro, o deferimento de algumas medidas liminares, que barra, naquele momento, a venda, a exemplo do campo de Baúna e Tartaruga Verde. A gente tem liminares que barram a venda do campo de Carcará, da NTS, da Petroquímica Suape, né, o complexo Suape-Citep, entre outras, também de campos terrestres aqui no Nordeste, entre outras ações, e a BR Distribuidora, foi um marco muito importante. A questão é, depois dessas vitórias judiciais, o TCU, ele faz um acordão com a Petrobras. Por que eu digo que é um acordão? Porque saiu uma decisão judicial, né, lá daquele órgão que se chama acórdão. Mas eu digo que foi um acordão por quê? Porque o TCU criou uma nova sistemática de desinvestimento para a Petrobras poder vender os seus ativos. Ora, o TCU não tem poder de fazer lei. A Petrobras teria que vender, se quisesse vender esses ativos, e aqui eu nem estou entrando nessa discussão, porque nós achamos que vender esses ativos é um péssimo negócio para o país. Mas, infelizmente, a gente vive num país capitalista e nossa Constituição permite que o gestor público faça essas vendas. Só que, se ele opta por fazer, ele tem que fazer dentro da lei, dentro da Constituição, de modo a buscar o melhor preço, né? A garantir o interesse público. Bom, o TCU cria uma nova sistemática de desinvestimento para a Petrobras vender esses ativos. Isso já traz uma certa dificuldade para a gente dentro do judiciário, porque, primeiro, você tem o aval do TCU. Mas eu digo que o TCU, quando ele faz essa decisão e esse acordo, e simplesmente, naquela primeira decisão, diz que, olha, a sistemática antiga não resolve, tem problemas sérios, e não garante que aqueles ativos foram vendidos pelo melhor preço, mas não pede anulação daquelas vendas, a gente diz que o TCU cometeu a maior lavagem de mãos da história depois de Pôncio Pilatos. E de lá para cá as coisas só vieram piorando. Após essa decisão do TCU, mesmo assim, a gente ainda tinha um forte argumento jurídico que era a falta de uma base legal.
Aqui, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região, ele por várias vezes disse o seguinte, que não cabe ao TCU, à Petrobras, criar novas formas, novas modalidades licitatórias que não estão na lei, porque a Petrobras sempre disse que essa sistemática dela, ela fazia uma modalidade adaptada, uma adaptação da modalidade com bid. Olha, se é adaptada, não é modalidade de licitação. Qual o papel do ex-presidente Temer nesses desvios das diretrizes legais? O presidente Michel Temer, que é um grande constitucionalista e sabe manejar muito bem, né, a lei e a Constituição, ele cria um decreto, ele cria 2 decretos, 9188 e 9355, de 2018 e 9188 de 2017, que tem por finalidade, esses decretos, legalizar todo esse modelo de venda que a Petrobras fez, né? Esses decretos foram objetos de ações diretas de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal e, tendo, inclusive, sendo julgados, o 9188 ainda não houve julgamento, o 9355 houve, que não foi favorável a nós. O que ocorre? E eu acho que aí é o grande marco objetivo. Quando o Supremo analisa a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5926, o que ocorre naquele momento? O Supremo, ele toma uma decisão que, no meu ponto de vista, e não só no meu, ela implica rasgar a Constituição ao dizer que a Petrobras pode vender ativos sem licitação. Mas que ela teria que observar os princípios do artigo 37 da Constituição Federal. Que princípios que são esses? Moralidade, legalidade, eficiência, impessoalidade e isonomia. Bom, e publicidade. Bom, a questão é, a licitação, ela, por excelência, garante a observância desses princípios todos. O procedimento que a Petrobras está utilizando garante tudo isso? Objetivamente, o que ocorre? Após essa decisão do Supremo, e aí eu não vou entrar numa questão, que aí eu acho que também nós tivemos um problema, porque a nossa tática de combater o plano de desinvestimento da Petrobras de 2016 até o final de 2018 e início de 2019 era a chamada tática de guerra de guerrilha. Ou seja, atacar cada uma das vendas em separado, mostrar a ilegalidade e a lesão daquela venda em cada um daqueles negócios, e por isso nós ajuizamos uma ação para cada negócio jurídico que foi entabulado. E essa tática, ela foi bem sucedida durante esse período. A questão é, posteriormente, outras entidades, tá, apostaram numa política de travar essa guerra concentrada dentro do STF. Isso se deu, inclusive, no caso da TAG, que era uma ação proposta por mim, mas que, como se diz, eu fui meio que atravessada pelo caminho com um pedido, com uma reclamação constitucional nessa ação, que eu nunca tinha feito essa reclamação constitucional nessa ação, porque a minha tática era outra, não porque eu não soubesse que caberia uma reclamação constitucional no STF. Nesse caso, nós tínhamos conseguido uma ação, uma liminar no Tribunal Regional Federal da Quinta Região para suspender a venda da TAG. Após essa liminar, 6 meses depois, 6 meses depois da concessão dessa liminar, aliás, 7 meses depois, o STJ, o presidente do STJ, deu uma liminar suspendendo essa decisão do TRE. E eu não queria recorrer para o Supremo, porque eu sabia que não era o momento de levar aquela decisão para o Supremo. Não era um momento favorável, porque nós poderíamos ter uma decisão ali que iria simplesmente enterrar qualquer possibilidade nossa. Bom, mas fizeram isso.
protocolar uma reclamação trabalhista, uma reclamação constitucional nesse processo da TAG. Quando saiu o ministro Fachin deu uma liminar e, inclusive, saiu se propagandeando na justiça que aquela liminar suspendia a venda das refinarias, o que não era verdade. Aquela liminar era muito clara apenas em restabelecer a suspensão da venda da TAG. Bom, mas isso serviu de motivo para o ministro Toffoli, que à época era presidente do STF, colocar em julgamento a ADI 5624, de relatoria do ministro Lewandowski, que já tinha suspenso a venda, a venda, na realidade, de toda e qualquer subsidiária, sem que tenha ocorrido, em que não houvesse autorização legislativa e licitação. Quando essa decisão vai para o Supremo, a gente tem que lembrar que foi no início do governo Bolsonaro, e um momento em que não era favorável para a gente, em que o Supremo era um Supremo que tinha um posicionamento diferente que tinha em relação ao governo Temer. Se estava diante de um governo legítimo, eleito pelas urnas, não mais um governo fruto de um golpe. E se tinha 2 decretos que legitimavam minimamente aquelas vendas. Então, o que ocorre? Naquele momento, quando o Supremo julga, estava claro que a gente iria perder. Estava claro que a gente iria perder. E foi o que aconteceu. Perdeu. Depois disso, eu também entendo que teve um outro erro em relação à questão da venda das refinarias. Quando você entrou com uma reclamação, de novo, com uma ação pela mesa do Senado e a mesa da Câmara, dizendo, olha, pedindo uma liminar para suspender as vendas até que eles pudessem votar alguma coisa. Olha, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, tem todo o poder e a legitimidade para votar uma lei que impeça as vendas da forma que estavam sendo feitas. Eles não precisavam pedir autorização para o Supremo. Então, para mim, aquilo lá foi mais uma jogada política de querer fazer de conta que estão contra aquelas vendas do que, de fato, tomar uma medida que resolvesse. Jogada política de quem? Jogada da mesa do Congresso, né? Que essa ação que foi movida pela mesa do Congresso, das 2 casas do Congresso, junto ao STF, no caso da venda das refinarias. Essa ação, para mim, eu lembro que na época todo mundo celebrou essa ação. E eu lembro que eu falei, olha, isso é um tiro no pé. Por quê? Porque se esses caras, e eu digo caras, não é por desrespeito, mas é justamente porque se quisessem agir como legisladores, teriam agido, não precisavam pedir autorização do Supremo. Poderiam ter feito um processo de decreto legislativo, poderiam ter, por meio do legislativo, feito uma lei dizendo que só pode vender empresa subsidiária com autorização legislativa e licitação. Não fizeram isso. Foram para o STF. Ao mesmo tempo, houve denúncia de alguns sindicatos, de novo no TCU. Eu fico impressionado como o pessoal tem ilusão no TCU. Eu sempre brinco que levar algumas situações para o TCU é achar que nem achar que o Eurico Miranda vai anular gol do Vasco. O TCU já tinha dito uma norma, coisa que ele não podia fazer para a Petrobras vender ativos. Aí vão lá para o TCU, pedindo para o TCU anular a venda das refinarias. Bom, qual foi o resultado? O TCU deu um novo acórdão, dizendo que estava tudo certo da forma em que a Petrobras fez para vender as refinarias. E qual foi essa forma que a Petrobras fez para vender a refinaria? Ela pegou aquela decisão do Supremo, na ADI 5624, de que pode vender sem licitação, né, subsidiária, alienar o controle acionário da subsidiária sem licitação, desde que se observe os princípios do artigo 37. Nós, inclusive, entramos com ações para cada uma das refinarias baseado nisso, dizendo, olha, diz que pode vender sem licitação, mas tem que seguir. Mas o que aconteceu no caso das refinarias? A Petrobras, para burlar a necessidade de licitação, porque refinaria não é subsidiária, é ativo, é bem móvel e imóvel.
Então, o que ela fez? Ela pegou uma refinaria, catou lá as estações, os dutos que ligam as estações dessa refinaria e transformou no que ela chama de cluster. E, com base nisso, ela foi vender as refinarias sem licitação. Nós, mais uma vez, a nossa tática era discutir, entrar com ações de cada uma das refinarias e demonstrar em cada uma dessas ações a ilegalidade desse procedimento e o prejuízo. Mas aí, novamente, aí houve essa ação lá das mesas diretoras do Congresso, né? Lá no Senado, aí, lá no STF. Quais eram as lideranças dessas mesas? Era Maia e Alcolumbre, na época. Mas isso foi, olha só, e aqui a gente tem que ser muito honesto entre nós, isso foi uma iniciativa de parte do movimento petroleiro também, né? Inclusive de parte do movimento petroleiro ligado à FUC. Vou ser muito sincera nesse sentido. Eu acho que a estratégia foi errada. Por quê? Entraram com essa ação e, ao mesmo tempo, entraram com uma nova denúncia no TCU sobre esse caso. O TCU deu um acórdão dizendo que era perfeitamente legal a forma que a Petrobras tinha utilizado de formar os clusters e vender a refinaria dessas formas, e ainda disse que estava acompanhando o negócio de perto e que não tinha ilegalidade nenhuma. Bom, ou seja, mais uma vez foram lá e chutaram a bola para o STF cabecear. O STF deu uma decisão nessa ação, né, cautelar, dizendo que não tinha ilegalidade nenhuma na venda das refinarias. Então, enfim, o que ocorre? E quando você fala que o cenário é difícil, é horrível, eu falo que ele é um pouquinho pior. Porque dentro do Supremo Tribunal Federal, praticamente se sedimentou a nossa derrota. Então, nós estamos hoje, que dentro das ações que ainda estão em curso, né, dentro da Justiça Federal em vários estados, o que a gente tem buscado mostrar é trabalhar com essa limitação das decisões do Supremo Tribunal Federal e demonstrar em cada um dos casos que não foram respeitados os princípios do artigo 37 da Constituição, em especial no que tange à eficiência, dentro do preço que foi obtido. No caso da NTS, por exemplo, nós conseguimos demonstrar isso. Inclusive, nós estamos aguardando o julgamento da ação aqui em primeira instância, já julgamento de mérito, e temos um parecer muito bom do Ministério Público Federal, dizendo justamente isso. Olha, mesmo que aqui se diga que não tem necessidade de licitação, os autores das ações populares conseguiram demonstrar o prejuízo absurdo que foi a venda da NTS. Porque o que a Petrobras, ela está hoje pagando para a nova dona da NTS para utilizar, ou seja, pagando para não utilizar basicamente 70% daqueles dutos. E o valor que foi recebido na compra, basicamente já foi devolvido por conta do contrato de ship or pay, o contrato de aluguel daqueles dutos com a cláusula ship or pay. E outra coisa que nós provamos, que a Petrobras diz, olha, cláusula de ship or pay é normal nesse tipo de negócio. É uma meia-verdade. É normal quando não é você, quando não é a contratante que tenha construído os dutos. Por quê? Se você é uma empresa, tá, que vai lá, constrói todos aqueles dutos para mim, e me aluga aqueles dutos depois, você pode exigir essa cláusula de ship or pay, ou seja, que eu tenha que pagar mesmo que eu não utilize. Por quê? Porque você fez todo o investimento e você não pode ficar refém de se o meu negócio vai dar certo ou não. No caso da Petrobras, era muito diferente. Todos aqueles dutos foram construídos com dinheiro público, dinheiro da Petrobras, dinheiro do povo brasileiro. E aí foram entregues. Então, nesse caso, nós conseguimos demonstrar que aquela venda foi imensamente lesiva para a Petrobras. A mesma coisa no caso da NTS, no caso da TAG, me desculpe, que para mim foram um dos maiores escândalos dentro dessas vendas da Petrobras. Porque você vende um bem que é seu
para alugar isso depois. Eu lembro que eu tive, inclusive, numa audiência pública no Senado, que o representante da Petrobras, ele deixa muito claro de que qual foi o bom negócio. É como se a gente vendesse o nosso prédio para alugar depois as salas. Bom, o problema é que esse aluguel saiu caro demais. E pior, nós ficamos agora dependentes de duas empresas privadas, porque o discurso é se quebrar o monopólio, mas hoje nós somos reféns de duas empresas privadas para escoar toda a produção de gás. Uma delas para escoar toda a produção de gás do pré-sal, que é a empresa que comprou a NTS, que é o grupo econômico que comprou a NTS, e para escoar toda a produção de gás aqui do Nordeste, que é do grupo que comprou a TAG. Então, esse discurso de que acabar com o monopólio, isso é uma grande mentira, porque hoje nós temos um monopólio privado. E eu sempre digo que um tesouro, ele tem valor desde que você consiga tirá-lo. A história da tábua do tesouro na ilha. O pré-sal é um grande tesouro na ilha. Se eu não tenho como tirá-lo de lá, ele não tem valor nenhum. Então, todo o gás que vai ser produzido do pré-sal, ele só tem valor se eu posso tirá-lo de lá. Então, eu tenho que ter um barco. A NTS era o barco, e nós vendemos o barco. Nós vendemos o barco. Então, hoje a gente fica na mão, ou seja, isso tem a ver com todo o debate que a EPET muito bem faz sobre a questão da soberania nacional, que ela foi totalmente ameaçada. Um outro caso extremamente escandaloso é o caso da venda do campo de Carcará e de Lapa e Iara. Eu vou começar pelo de Lapa e Iara, tá? Bom, Carcará, você tinha relembrado que esse plano de desinvestimento, ele começou antes do governo Temer, é verdade. Ele já começou no governo Dilma com o Bendini, né? Que a gente chamava de Vendini, né? À época, o movimento sindical chamava de Vendini. E Carcará foi vendido nesse momento, na época ainda do Vendini, tá? Bom, Carcará foi vendido por 2,5 bilhões de dólares. Desse, metade apenas à vista e a metade vai ser paga agora, posteriormente, com os lucros de Carcará, né? Bom, a Statoil, que agora não é mais Statoil Equinor, fez um ótimo negócio. Tanto fez um ótimo negócio que depois ela comprou o norte de Carcará, né? Há menos de um ano, no final, há um pouco mais de um ano, ela fez aquela declaração de comercialidade para a ANP, né? E ali se concretiza uma das coisas que a EPET colocava, de quais que eram as previsões de barris, né, de óleo in place, de fato, de Carcará. E realmente são 2 bilhões de barris declarados. 2 bilhões de barris de petróleo que foram vendidos por 2,5 bilhões de dólares. Naquela época, 1,5 bilhão à vista. Bom, a Statoil, a Equinor, veio posteriormente comprar o norte de Carcará, que é uma acumulação também tão grandiosa quanto Carcará. Naquela época, acho que esse é um dado que mostra muito bem a lesão que foi a venda de Carcará pela sistemática de desinvestimento, em comparação de quando se vendeu o norte de Carcará por uma licitação na forma da lei, na forma da Constituição. No leilão que teve, né, do pré-sal, a Equinor pagou um bônus fixo de 3 bilhões de reais. Se a gente considerar o preço do dólar, que a época em que foi feita a primeira venda, ele era bem baixinho em relação ao que a gente tem hoje, né? Na época, ela pagou 3 bilhões de reais, um valor um pouco menor do que esse bônus, do que o que ela pagou, né, pelo campo de Carcará originário. Ela pagou um bônus fixo de 3 bilhões e vai ofertar 67,2% do óleo lucro para o Estado brasileiro. Então, olha só, pela sistemática de desinvestimento da Petrobras e do TCU, eu vendi
o campo de Carcará com 2 bilhões de barris por 2,5 bilhões de dólares, só 1,5 à vista. Esse 1,5 bilhão à vista é basicamente os 3 bilhões. E desses 2 barris, vai ficar tudo para a Equinor. Tudo. O governo não tem participação nenhuma, porque não foi vendido sob a lei de partilha, certo? Bom, mas esse mesmo campo de Carcará, outra acumulação dele, a acumulação do campo de Carcará Norte, a Equinor pagou 3 bilhões de reais à vista e vai dar 67% do óleo líquido do Estado. Só esses 2 dados já mostram a lesão que foi a venda de Carcará pela sistemática de desinvestimento da Petrobras. A Petrobras é uma estatal, mas mesmo que fosse totalmente privada, os acionistas interessados no longo prazo poderiam contestar essas vendas como lesivas ao futuro da empresa, certo? A Petrobras, na realidade, ela tá fazendo péssimos negócios. Até do ponto de vista empresarial. Se você quer vender um bem, você vende bem. Você vende bem vendido. E esse exemplo que eu dei é isso. Se a Petrobras quisesse vender Carcará, poderia ter feito como fez há pouco tempo atrás, porque o que aconteceu? A Petrobras pegou várias áreas do pré-sal que antes que foram devolvidas e colocou para vender, como pelo regime, que eram do regime de concessão, não eram, né, foram concedidas lá atrás pela antiga legislação, antes da lei do pré-sal, mas ela colocou vender com base nas regras do leilão do pré-sal. Ela poderia ter feito isso, porque falar, mas eram situações distintas, mas ela fez isso com vários outros campos. Exemplo de Búzios, que foi concedido lá atrás, que era no regime de concessão e não no regime de partilha, ela colocou de novo em leilão sob as regras da partilha. No caso de Carcará, é isso, se quisesse vender, por que não vendeu por leilão público, como foi feito com o norte de Carcará? Quando a ANP fez leilões, os leilões posteriores a essas vendas, no leilão que a ANP fez para vender campos de concessões, ou seja, fora do pré-sal, regime de concessão, não de regime de partilha, ela teve um salto, né, um ágio de mais de 1.500% nos leilões que foram feitos posteriormente a essa venda de Carcará. Então, assim, mesmo se quisesse vender, teria que vender de uma forma a garantir a competitividade e o melhor preço, e não é isso que tem sido feito. Um exemplo é o caso dos campos de Lapa e Yara, que foi feita uma venda direta para Total, uma empresa que sequer poderia licitar no país, porque tem um histórico de corrupção mundo afora, né? O caso da Total Gate, como ficou conhecido o escândalo da Total Gate na Itália, onde a Total corrompeu agentes públicos para comprar o campo de Basilicata, que é o maior campo terrestre de petróleo da Europa, né, por preço de banana. É o caso que ocorreu nos Estados Unidos, aonde ela também, né, ali é onde ela teve que firmar um acordo, né, de leniência para não ser condenada. Casos de corrupção nos Estados Unidos, na França e na Itália. Não poderia sequer participar, depois das novas regras impostas pelo TCU, dessa própria sistemática de desinvestimento. Aí, o que a direção da Petrobras vai lá e faz? Faz um acordo com a Total, uma parceria, ótima parceria, né? Com uma empresa mundialmente conhecida por escândalos de corrupção. E entregou 2 grandes campos do pré-sal, o campo de Lapa e
40% do campo de Lapa com a operação, e isso também aqui é um crime. Eu lembro que, à época, conversando com o Felipe Coutinho, que isso implicava em transferência a título gratuito de toda a tecnologia que a Petrobras levou anos para desenvolver. Transferiu para a Total, porque a Total não tinha experiência nesse tipo de operação. E a Petrobras transferiu a título gratuito. Transferiu a Termobahia. Transferiu 32,5% do campo de Iara, que é uma acumulação que tem 5 bilhões de barris de petróleo. Tudo isso por 2,38 bilhões. Ou seja, nada. Esses 3 campos, Lapa, Iara e Carcará, mostram que esse plano de desinvestimento da Petrobras ele é uma fraude. Porque qual que é a justificativa da Petrobras para estar vendendo tudo isso? Era sair de tudo que não considera essencial, então vamos vender a Petroquímica Suape, vamos vender a Termobahia, vamos vender os campos terrestres do Nordeste, vamos vender tudo que a BR Distribuidora para a gente focar no pré-sal. Foca no pré-sal. Só que aí eu vendo 3 campos valiosíssimos do pré-sal a preço de banana, isso mostra que essa desculpa não passa disso, de desculpa, de balela, porque se fosse isso, não teria vendido esses campos. E aí, nós temos vários escândalos que a gente for ficar falando aqui, a gente vai até amanhã. O caso de Suape Citep, que foi vendido por 17% do valor que o povo brasileiro gastou para construir aquele polo petroquímico, que era para ser um dos maiores da América, que foi sabotado porque, isso tem prova, foi sabotado porque pararam a construção de uma linha que impediu a unificação da produção de Suape e Citep e do aproveitamento da matéria-prima ali para a produção do POI, que era um dos produtos essenciais que tinham ali, que passou a ter que ser importado a altos custos. Né? Se vendeu Suape dizendo que ela dava prejuízo, mas eles escondem que o prejuízo foi porque eles sabotaram Suape. E depois, ao final do processo de venda, a Petrobras ainda pagou para o BNDES 1 bilhão e 600 milhões. Ela recebeu 1 bilhão e meio e pagou 1 bilhão e 600 depois de dívida para o BNDES. Ou seja, a Petrobras pagou para um grupo, Petrotemex, pagou para eles comprarem isso. Então, é o que a gente chama de verdadeiro crime de lesa-pátria. Infelizmente, e aí a gente tem vários outros exemplos, o caso da BR Distribuidora, o caso da Liquigás, o caso dos campos que estão sendo vendidos aí aqui no Nordeste, que a gente pode dizer, no Nordeste, no Norte, a venda do campo de Urucu, né? De Urucu, no coração da Amazônia, e a gente sabe o problema ambiental que isso pode trazer, ali não é só uma questão econômica, e isso traz à tona a venda da PBio, né? Hoje o mundo todo se voltando para a produção de energia limpa, de energia sustentável, e a Petrobras está vendendo a PBio a preço de banana, e inclusive no teaser de venda da PBio, omite uma informação que é um crédito, de um ativo fiscal diferido, que aumentaria o valor da PBio no sentido da oferta de propostas, muito é omitido, né? Nós, inclusive, temos uma ação que discute isso também. Então, a Petrobras tem feito essas vendas e se pergunta por quê. A associação com empresas corruptas derruba a tese de que a corrupção é o grande inimigo dessa gente. Tá aí a Total para provar, mas aí a gente pode também pegar números. Vamos pegar o maior escândalo que fizeram, que foi no caso de Passadina. Bom, só a venda, só a venda da NTS
faz Passadina parecer, como se diz, troquinho de bala. Sabe quando você vai na venda, e na vendinha da esquina, e o dono diz, olha, eu não tenho troco, você quer levar uma balinha de troco? É isso, é isso. Então, o problema aqui não é de corrupção, o problema aqui tem a ver com uma política de desnacionalização, de entregar para as grandes big oils, para os grandes conglomerados internacionais, o nosso petróleo e as nossas empresas. Por que, em sua opinião, ainda há um fôlego de esperança no STF em relação às concessões de petróleo? Vai entrar em julgamento em setembro, no Supremo, uma ação que a EPET ela é amicicúria. É uma ação que foi movida pelo PSOL em 2005, e a EPET entrou como amicicúria, eu, inclusive, sou advogada da EPET nessa ação. O que significa amicicuriae? É o amigo do rei, é o amigo da corte, na realidade. Do rei, não, é o amigo da corte. Você atua como um amigo da corte no sentido de trazer informações relevantes para ajudar no debate. Isso é muito comum dentro dessas ações de controle concentrado, de constitucionalidade, ou de ações ou de temas que envolvam repercussão geral. A questão é que o artigo 29 ele está dentro de um título geral em que trata de entes privados e entes públicos. Aqui se tem uma diferenciação. Uma concessão adquirida pela Chevron, pela BP, pela Total, pela Shell, elas podem vender? Podem. Elas precisam fazer licitação para vender? Não. Por quê? Porque elas são empresas privadas. Agora, no caso da Petrobras, a Petrobras ela é submetida ao artigo 37 da Constituição Federal e existe o dever de licitar. Então, o que aquele artigo 29, ele quis dizer apenas que concessões de petróleo são bens comerciáveis. Mas, na hora de vender, o ente privado vende de um jeito e o ente público vende de outro, de acordo com as regras que se aplicam aos entes públicos. Então, nós entendemos que nessa ação, se o Supremo entender, ele não precisa declarar inconstitucional o artigo 29, mas ele tem que dar interpretação conforme a Constituição àquele artigo 29, para deixar claro exatamente isso, que em se tratando de Petrobras, de empresas públicas, os bens dessas empresas, eles são comerciáveis, mas eles têm que ser comercializados, alienados na forma da lei e da Constituição, ou seja, por meio de licitação. Podemos ter esperança em algo como um referendo revogatório que anule todas essas vendas lesivas ao interesse público? Eu acho que vai depender da vontade política do próximo governo. Eu acho que aqui, todas, a EPET, a FUP, a FNP e todo o povo brasileiro deve exigir do próximo presidente desse país que simplesmente revogue todas essas vendas. E é possível fazer isso de várias formas. Nós temos várias ações que ainda estão em curso e que comprovam a lesão ao patrimônio público. Comprovam. E que é possível. Eu digo que se você tem a caneta na mão e se você tem o povo do lado, e eu acho que a maioria do povo brasileiro não concorda com essa roubalheira que o governo federal tem feito dentro da Petrobras, porque a gente fala, de 2016 para cá, existe uma roubalheira mesmo. Porque se vendeu a preço de banana as principais empresas desse país para empresas estrangeiras. Vai ter que ter coragem política. Vai ter que ter coragem política. Porque muitos vão dizer, mas não é possível mais fazer isso. E eu acho que falta ousadia.